Capítulo 6 do livro Mensageiros do Amanhecer, da Bárbara Marciniak. Continuando então a nossa leitura comentada por aqui. E o nome desse capítulo é Desvendando a História. Então eu vou fazer, como sempre, a leitura de cada parágrafo e logo em seguida eu comento o que eu senti, o que eu julgar necessário, acrescentar dentro dessa leitura tão especial aqui. E é importante a gente salientar que essa leitura, ela pode ser um pouco complexa para o nosso intelecto, mas ela deve ser absorvida pelas nossas células, pela nossa energia. Então a gente já sabe aqui que esse livro ele conversa muito com as nossas células, com o nosso campo energético e não necessariamente com a nossa mente, com o nosso ego, com aquilo que a gente consegue entender e assimilar racionalmente. Então apenas deixe fluir a energia, a leitura, para que faça sentido para você de uma maneira muito mais profunda do que só mentalmente e racionalmente. O DNA é portador do código, pois este material genético e suas hélices são constituídas por filamentos de códigos luminosos, fios de teia de aranha finíssimos que contêm informação, semelhantes aos sistemas de fibras ópticas. O pilar de luz que vocês usam para se ativar e trazer informações para o vosso corpo também é composto por filamentos de códigos luminosos. Estes filamentos carregam uma enorme quantidade de informação e vosso corpo está preenchido por eles. Quando agrupados e colocados em determinado alinhamento, os filamentos de códigos luminosos trabalham juntos, liberando as informações que tornam coerente a história que eles contêm. Então vamos pensar aqui que existe muita similaridade com a vida que a gente experiencia na prática. A questão da fibra ótica, a questão de fios, de cabos para passar informação, para passar uma certa energia, é muito alinhada com o que a gente tem dentro da gente mesmo. A gente não pode esquecer das leis universais, assim como está dentro, está fora, assim como em cima, está embaixo. Então todo esse espelhamento que a gente vê ao nosso redor é porque dentro da gente as coisas também funcionam dessa mesma forma, tá? Então a gente tem que levar em conta aqui que a gente está falando do DNA como um material genético que contém informação, A gente já sabe disso pela ciência, que contém a informação sobre o nosso corpo físico, sobre a nossa saúde, sobre a nossa ancestralidade genética, biológica, mas vai muito além disso. E conforme a gente for ativando o nosso DNA, a gente vai começar a acessar novas informações e mais do que isso, novas dimensões, conforme a gente for sendo ligado com locais do nosso universo, tá? Com o sistema solar, com o sistema da galáxia em si. A gente vai expandindo cada vez mais o nosso campo e percebendo que a gente não vive só aqui nessa realidade. Os filamentos de códigos luminosos dentro de vossos corpos assemelham-se a uma grande biblioteca, uma biblioteca tão gigantesca que contém a história do universo. Durante o desenrolar da história da Terra, muitas espécies habitaram o planeta. Vocês convenceram-se de que a humanidade é nativa daqui. Os seres humanos foram colocados aqui. Em breve, as pessoas levarão um choque ao descobrirem esqueletos de criaturas muito diferentes. Algumas delas já foram descobertas, particularmente na América do Sul, e embora as notícias tenham saído nos jornais, foram consideradas embustes, matérias sensacionalistas, ou então, por medo, foram mantidas em segredo. Quando a consciência da humanidade se elevar, a frequência de receptividade e o sistema nervoso da psique das massas estiver equilibrado a ponto de vocês poderem mudar o paradigma, a própria Terra revelará seus segredos de diversas formas, tais como alterações atmosféricas, mudanças na estrutura, descobrimentos psíquicos, etc. Vocês vão desenterrar uma nova história.
Aqui tem uma informação bem importante, bem interessante, né? Primeiro que o nosso corpo é essa grande biblioteca viva, não só sobre a gente mesmo, né? Mas sobre a história da Terra, a história da humanidade, a história de todo o universo. E os seres humanos, eles não são originários da Terra, então a gente pensa que a humanidade nasceu aqui, é da Terra, né? Mas ela foi colocada aqui. A gente já viu desde o início, né, do livro, vem falando isso, que nós somos um experimento, nós somos uma criação, né? Nós enquanto seres humanos, porque a gente sabe que na verdade a gente que está lendo esse livro, que está conectado a algo um pouco que sente de certa forma que não é daqui, a gente já percebeu que na verdade nós estamos infiltrados, digamos assim, dentro desse corpo, vivendo essa experiência terrena por alguma razão, né? Para ajudar nesse resgate dessa história da Terra, dessa grande biblioteca viva que ela é. A tarefa que tem à vossa frente é desejar, comandar e tensionar conscientemente a evolução do vosso DNA. Comandar, desejar e pedir, isso não é fácil, pois para tal é necessário mover-se através de diferentes identidades. A partir da perspectiva histórica da vossa existência multidimensional ou da essência da vossa alma, vocês viveram os mais variados tipos de personalidade e algumas dessas experiências foram dolorosas, desafiadoras e difíceis. Aqui eles estão dizendo que para ativar o nosso DNA, a gente precisa ter a intenção de, a gente precisa pedir, a gente precisa comandar, a gente precisa ter o desejo de, né? Só que não é só a gente, tá? Por quê? Vamos pensar na gente enquanto alma, um espírito muito maior, né? Um ser muito maior que veio viver essa experiência na Terra. Ele não vai vir viver uma vida, uma experiência com uma identidade e logo vai embora. Então a gente está aqui há um tempo e a gente está vivendo várias vidas e tendo diversas identidades, tá? Então quando ele fala em resgate do DNA, não é só eu enquanto Maria Amélia no meu caso, né? Eu enquanto pessoa nessa vida vivendo essa realidade. Existem diversas realidades e diversas identidades pelas quais eu passei, né, enquanto ego, enquanto humano, né, mas a minha alma, ela é uma só. Então o DNA, ele vai guardando essas informações em todas essas existências. Por isso que fala dessa questão multidimensional, porque cada um está vivendo em uma dimensão além de tudo, tá? Então tem a questão das diversas vidas, tem as questões das diversas dimensões e tudo ao mesmo tempo. Então é um pouco confuso sim para nossa mente, mas por isso que não é tão fácil assim ativar o nosso DNA, porque eu não estou falando só de mim, não é o meu DNA, eu pessoa, é o meu DNA cósmico. Então isso é muito mais forte e exige muito mais coisas aí envolvidas, tá? Chegou a hora de ultrapassarem os desafios e desvendarem a história contida em vossos corpos, permitindo aos filamentos de códigos luminosos se reagruparem, formando novas hélices e permitindo a si mesmos serem receptivos às novas informações contidas no DNA. Nem sempre elas farão sentido para as vossas mentes lógicas. Vocês irão aprender que elas possuem um lugar, uma função, um propósito, mas que não constituem a vossa identidade. A mente lógica é excessivamente usada por muitas pessoas. É super solicitada, sugada e quando usam e abusam da mente lógica, criam estresse em vossos corpos. Nem sempre precisam entender logicamente o que estão experimentando. Observem-se, mantenham um senso de humor em todas as situações e sustentem a ideia de que estão evoluindo. Aqui é muito claro essa questão da lógica, né? O quanto a gente usa a nossa mente lógica e coloca ela até em primeiro lugar, digamos assim. E nisso a gente cria estresse, nisso a gente acaba se desconectando do que realmente importa, porque muitas das nossas facetas multidimensionais, elas não são percebidas por essa mente lógica. A mente lógica, ela é importante sim, mas para uma parte da nossa vida, para a gente viver
a vida por um ponto de vista, mas a gente não pode se apegar totalmente a isso, porque a gente acaba desligando a conexão com outras realidades, com outras formas de ver a nossa vida e inclusive acessar outras dimensões, tá? Então é importante a gente manter essa conexão com algo interno, com algo sensitivo, com algo mais sutil, sem querer entender necessariamente tudo. A gente tem que soltar esse controle do entendimento lógico, porque nem tudo é lógico, porque a lógica ela está muito no nosso cérebro atual, ela está muito de acordo com a percepção que eu tenho com os 5 sentidos, ela não sai disso. Então tudo que sair dos 5 sentidos, ela não consegue acessar, ela não consegue experienciar e ela renega, né? Então a gente precisa sair um pouco desse sistema tão pautado, né, na terceira dimensão e tão de certa forma estimulado na gente, né? Justamente para a gente não ter essas percepções. Então tudo é feito por alguma razão. Irão viver muitas experiências porque estão subindo uma escada de identidade feita pelo vosso sistema de chakras. Os chakras são centros de informação energéticos ligados a diferentes vidas passadas, quando vocês ativaram ou se expressaram em determinadas áreas. Nos próximos anos é imperativo que descubram essas vossas identidades. Então aqui, mais uma vez, a gente está falando de vidas passadas, a gente está falando de diversas experiências que tivemos enquanto alma. Então eu já vivi em outras épocas, eu já fui outras pessoas com outras identidades, já fui homem, já fui mulher, já fui rica, já fui pobre, e a gente precisa começar a acessar essas identidades, não no sentido de saber conscientemente, tá? Mas de ter consciência que eu já fui tudo isso. E isso faz com que eu me sinta completa, no sentido de eu já experienciei isso, eu já senti isso. Então até quando eu vivo a minha realidade, quando eu julgo o outro ou quando eu quero estar numa situação diferente, para eu lembrar que talvez eu já tenha estado naquela situação, tanto a do outro que eu julgo, né, no sentido de estar fazendo alguma coisa que eu considero errada, talvez em outra vida eu já tenha feito aquilo, ou pensar que eu queria ser mais rico, eu queria ser assim ou assado, pensar que eu já tive essa oportunidade talvez, e eu começo a soltar essa tensão, eu começo a soltar essa necessidade, né, de ter algo diferente, porque talvez eu já tenha tido, e essa vida eu escolhi estar no outro lado, vivendo uma outra experiência, né? Isso relaxa um pouco essa tensão que a gente vive em relação a aceitar a nossa vida e as pessoas como elas são. Os filamentos de códigos luminosos são instrumentos da luz, parte da luz e uma expressão da luz. Estes filamentos de códigos luminosos são milhões de fibras fininhas dentro das células, que correspondem a filamentos de códigos luminosos existentes fora de vossos corpos. Os filamentos de códigos luminosos contêm a linguagem da luz geométrica, que por sua vez contém a história de quem são vocês. Estes filamentos de códigos luminosos não conseguiam chegar ao planeta porque havia muita poluição criada pelo time das trevas para mantê-los afastados. Aqui a gente tem que pensar que esses filamentos de códigos luminosos que eles tanto falam são energéticos, tá? Então é uma energia. Ou seja, a gente não consegue captar necessariamente com os nossos olhos, nem com instrumentos científicos vigentes, né, hoje em dia, tá? Então aqui é uma questão muito mais energética. E de novo, essa lei da correspondência, né? Então o que está dentro das células corresponde ao que está fora do nosso corpo também. Então existe essa correspondência e é o que vai ser ativado, né? Ativar o que eu tenho dentro é equivalente aos meus chakras, equivalente à minha energia com o que está fora, com essa rede cósmica, né, que contém todas essas informações. Vamos pensar como se fosse a internet mesmo, né, como se houvesse essa rede de informações e como se a gente estivesse desligados dela. E agora a gente vai passar a ligar pouco a pouco, conforme a gente for acessando, estando prontos para isso, né? Se conectando, se reconectando a essa grande rede de luz e de informação. E eles falam justamente, né, de que antes isso não conseguia ser feito, porque sim, havia um esforço, né,
das pessoas que são contra a luz, né, dos seres aí que renegam ainda a luz, para manter justamente afastado, porque eles se alimentavam, né, das trevas, do medo, da falta de informação. Então a sombra, o que que é? Ela é só falta de luz, só falta informação, então está preso na ignorância, na própria ignorância ali. Os filamentos de códigos luminosos são como raios de luz contendo uma forma de linguagem geométrica. Eles provêm de um banco de dados cósmico e contêm informação. Muitos de vocês encontram-se num estágio em que não necessitam de tratamento corporal, precisam de uma educação espontânea ou de um implante nos vossos corpos para ensiná-los. Isso é o que ocorrerá nos próximos anos. Aqui a gente está olhando muito para a questão da geometria sagrada, né? Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar nela. Existe até um livro que eu vou deixar aqui para vocês darem uma olhada, que fala justamente, né, da geometria sagrada. Esse livro se chama O Antigo Segredo da Flor da Vida, do Drúmbalo Melquisedeque. Eu vou deixar aqui para quem quiser se aprofundar mais nessa questão da geometria sagrada. Algumas pessoas neste planeta, especialmente quem trabalha com cristais, aprenderão a preencher e ativar outros corpos com estes filamentos. Os indivíduos que buscam esta experiência terão os filamentos ativados em seus corpos, proporcionando-lhes instantaneamente informação e conhecimento. A terapia com cristais, ela é muito produtiva e ela é muito efetiva porque os cristais contêm informação, os cristais armazenam informação, então eles servem justamente para ativar em nós esse campo também, né? Por isso que é tão efetivo aqui. A educação está evoluindo para isso. Haverá seres ajudando-os. Vocês precisarão ser capazes de os reconhecer e reconhecer outras realidades que existem ao vosso redor. Quando as informações dos filamentos de códigos luminosos foram espalhadas, não houve incêndio na biblioteca. Foi simplesmente como se todos os livros tivessem sido retirados das prateleiras e jogados no meio da sala. Imaginem-se entrando numa sala repleta de livros, do tamanho de um estádio gigantesco e com todos os livros espalhados no chão. Como conseguiriam encontrar alguma informação lá, a não ser por acaso? Uma vez que os humanos não acreditam na ordem do acaso, jamais seguiram a ordem que está dentro deles. Então aqui a questão da informação é que o DNA ele foi bagunçado, na verdade, né? Ele foi desconectado, então ele não está simplesmente apagado e não tem mais volta, né? Não foi o fogo que consumiu ali, e mesmo se tivesse consumido, né, a física quântica já provou que a informação continua ali, mas agora vai acontecer esse rearranjo, digamos assim, essa reconexão com as informações nos lugares que ela pertence, né? No lugar certo, na ordem certa, mas isso é a gente que vai ter que ativar com a nossa intuição, com a nossa percepção. Não vai vir ninguém dizer o que fazer, é algo muito intuitivo que vai começar a acontecer cada vez mais. O próprio fato da gente estar hoje, né, tendo aí esse boom, digamos assim, né, essa busca tão grande por autoconhecimento, por esses assuntos, significa que alguma chavinha já virou, significa que alguns filamentos já foram ligados, porque está havendo essa necessidade, essa busca do humano para isso. Caso contrário, a gente ainda estaria preso na sobrevivência, né, nas questões da vida material apenas. E só essa grande crescente que a gente está vendo em relação a esses assuntos já indica que o humano ele está em busca de algo, e esse algo é essa informação que falta, essa chave que falta, essa busca por si mesmo, por essa reconexão com a própria natureza, com a verdadeira natureza cósmica do ser humano. E nós estamos aqui para ajudar justamente nessa reconexão, nesse momento de transição, né, para a era de trevas, de desinformação, né, de desconexão, para uma era de luz, de informação, de conexão com a verdadeira natureza cósmica. A informação contida nos filamentos foi deixada dentro de vocês, embora não haja uma lógica que a faça coerente. Portanto, agora, como é que vocês encontram as informações? Elas lhes serão reveladas. Este é o processo.
Vocês não precisam procurá-las porque esta revelação é a vossa herança, é o que vocês são. À medida que o DNA começar a formar novas fitas, elas viajarão pelo sistema nervoso do corpo que estiver sendo desenvolvido no momento e as memórias começarão a inundar a vossa consciência. Vocês precisam trabalhar para desenvolver este sistema nervoso, ligá-lo em vossos corpos, oxigenar o sistema, aprender como se movimentar através de acelerações de energia e atrair mais ideias e experiências para ele. À medida que este processo começar a crescer e se alimentar em vossos corpos, simplesmente o observem, pois terão vontade de saber como acessá-lo. Manter-se enredado nos próprios problemas é semelhante a ler apenas um dos livros da vossa biblioteca sem se permitir receber as informações contidas nos outros livros. E mais ainda, existe uma outra história, uma história completa. Então essa questão da lógica, né, que no fundo não ajuda em nada nesse caso, quanto mais a gente sai da lógica, quanto mais a gente sai do sistema, né, da matrix vigente, mais a gente se conecta com essas outras realidades, com essa outra verdade, digamos assim, sobre nós. E isso que de certa forma vai nos libertar e permitir que essa ligação desses filamentos seja feita, tá? Outro ponto importante, parar de focar nos problemas, parar de focar na história, no enredo que você está vivendo, tá? Porque a vida e toda essa realidade, tudo que a gente está fazendo aqui vai muito além disso, né? Então as questões que a gente se apega, ela tem um valor ínfimo perto da nossa grandeza, perto da nossa verdadeira natureza. E a gente precisa sair desse foco, dessa lupinha ali e olhar em perspectiva para as coisas. Olhar do topo da montanha e ver o todo ali, ver todas as questões num panorama mais amplo, porque se a gente fica preso a um foco ali de problema, a gente esquece de ver todo o resto e a gente esquece de olhar para o que realmente importa na nossa vida. Essa história inteira mantém correspondência com as vossas almas inteiras. Como membro da família da luz, vocês comprometeram-se a manter em vossos corpos físicos uma consciência de todas as vossas vidas, a aceitar o que fizeram e os papéis que desempenharam em todas essas vidas, e a invadir realidades diferentes, alterando-as segundo as diretrizes do vosso acordo como representantes da família da luz. Vocês têm livre-arbítrio neste compromisso. Então essa questão da história completa é quando a gente olha no panorama da nossa alma, a gente não olha só na questão dessa vida. Então a gente já sabe da questão do karma, da lei do retorno, né, ação e reação. Então muitas vezes o que eu estou vivendo e sofrendo hoje está relacionado a algo que eu fiz numa outra vida, ao mal que eu mesmo causei, e tudo são experiências. Então a minha alma, ela quer saber o que é ser o algoz e o que é ser a vítima, né? A gente tem que pensar mais na vida como uma simulação holográfica, como um jogo de videogame, tá? Então a gente tá aqui realmente vivendo essa experiência, ela é real, né? Ela parece muito real, mas ela vai além disso, né? E a gente precisa começar a se conectar com isso, a gente precisa começar a ir além do que a história que a gente está vivendo conta, né? E começar a olhar mais de longe, olhar mais para nossa alma e para aquilo que ela resolveu fazer. Então, quando chegar aqui, perceber que eu posso mudar isso, eu posso alterar, é justamente o que eu vim fazer. Eu entro numa realidade e eu escolho alterá-la. Se a gente olhar para a nossa vida, o quanto a gente já mudou, o quanto a gente já evoluiu, o quanto nós já estivemos em papéis diferentes, né? Já estivemos de um lado da história, de outro, e a gente mudou a maneira de olhar para aquela mesma história. Isso é ter o poder, e isso é realmente ser o agente transformador, né? Da realidade que a gente veio alterar. A tripla hélice os traz para o centro do sentimento. O centro do sentimento são as emoções, e as emoções são o vosso caminho, ou ponte, ou bilhete de ingresso para o eu espiritual. Quando alguém nega o eu emocional, não pode entrar no reino espiritual. O ser crístico disse uma vez: conhece-te a ti mesmo. Conheçam-se a si mesmos. É a mesma coisa. Esta mensagem chegou ao planeta há muito tempo, mas foi distorcida para que as pessoas não percebessem o seu valor, nem que necessitavam apenas reordenar-se.
É importante aqui olhar para essa questão, né? O foco, ele sempre deve estar nas nossas emoções, naquilo que a gente sente. Só quando eu acesso o que eu sinto, o centro do meu sentimento, é que eu consigo acessar o meu eu espiritual. Então, o eu emocional, ele é a porta de entrada para o nosso eu espiritual, para o mundo espiritual, para o mundo sutil, porque é um mundo onde as emoções comandam. Então, se eu estou vibrando baixo, eu vou para um lugar mais baixo, né? Uma frequência mais baixa, onde a realidade vibra nessa frequência, e tudo é feio, tudo é dor, enfim, a gente já sabe, né? Para as religiões pode ser chamada de umbral, pode ser o purgatório, até mesmo o inferno, né? Então a gente sabe que existe essa questão da faixa de frequência, e quando eu acesso uma realidade amorosa, né, uma energia positiva, elevada, de luz, eu vou para planos mais elevados, eu acesso espiritualmente, que é sutilmente, né, essas realidades, e elas vão ser mais positivas. E é interessante que aqui ele fala, né, o ser crístico disse uma vez, o ser crístico é Jesus, né? Então Jesus, ele é o ser encarnado, né, que resolveu encarnar, trazendo essa energia crística para a Terra. Ele resolveu vir em forma de carne, em forma de corpo para fazer isso, né? Só que a gente, quando fala desse retorno de Cristo, desse retorno, né, que ele vai voltar, ele já está entre nós, dentro dessa energia crística que nós todos vamos ter que acessar dentro da gente. Então agora a questão é olhar para dentro, conhecer a si mesmos e relevar e aceitar tudo que a gente já viveu, porque eram experiências, resgatando em nós a nossa verdadeira natureza crística, divina, luminosa, tá? Então essa é a nossa verdadeira missão aqui. O trabalho é sempre interno. Quando perguntam como mudar o planeta, nós sempre respondemos: trabalhem dentro de si mesmos, desenvolvam-se, ultrapassem os limites do ego, aprendam a tornar-se multidimensionais, a viver no mundo astral, a viajar para fora do corpo físico. Parem de definir o vosso corpo físico como terminando aqui. Isto é o que a sociedade incentiva para poder controlá-los. Numa zona de livre-arbítrio, controlar faz parte do jogo, porque alguém quer dominar. Vocês são membros da família da luz. A que hierarquia e a que deuses devem responder? Aqui foca muito, né, muito forte essa questão de olhar para dentro, de trabalhar na gente mesmo, de ultrapassar o nosso ego, aquilo que a gente está vendo nessa dimensão, a ir além dessa dimensão. Como? Meditando, focando nisso, né, treinando a viagem astral, fazendo essa projeção, né, para fora do corpo físico, que inclusive um dia vai acabar, ele é perene, né? A gente sabe que o corpo ele perece, que essa vida acaba. Então, quando a gente passa, né, quando a gente passa por esse processo de morte, a gente descobre que a gente continua vivo, a gente descobre que a gente continua vivendo numa outra dimensão, e a gente precisa começar a acessar com mais consciência, né, essas outras dimensões, ainda estando aqui, porque a gente começa a dominar essa experiência de uma nova forma, tá? Então a gente sair dessa questão de achar que é isso e ponto, né? E pensar que aqui existe sempre essa questão do domínio, né? Aqui na Terra, aqui na terceira dimensão. Por isso que isso não é tão focado, não é tão forte, não é tão trabalhado. Existe sim um controle, um domínio, e a gente precisa se libertar dele, porque ele é feito a partir do ego. Então se pega o meu ego, ele consegue me dominar, mas se eu estou além do ego, aquilo não me afeta, aquilo não me atinge, tá? E essa questão, né, de qual hierarquia, qual deuses a gente deve responder enquanto membros da família da luz, é lembrar que aqui a hierarquia é outra, né? A hierarquia, ela é dos seres que negam a luz. Então, se nós somos da família da luz, nós pertencemos a outra hierarquia, nós devemos responder a ela, e não é a que está vigente aqui. Então, a gente realmente não pode se alinhar e se fazer normais, digamos assim, né? Deixar que a normalidade da Terra seja a nossa normalidade, porque é justamente o que está deturpado, o que está precisando ser reformado, e é para isso que a gente está aqui também. O DNA é a história viva da verdade e da vida.
quando uma pessoa consegue fundir-se com esta história, torna-se capaz de atingir realidades sem vídeos, fitas ou livros. É capaz de experimentar. Aqui é interessante que ele fala dessa questão, né, que o DNA é a história viva da verdade da vida, né, porque na Bíblia ele fala, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e isso é muito interessante, né, essa associação com essa informação aqui, fica bem forte essa referência, né, aqui a essa questão. E o interessante aqui é que quando essa fusão acontece, essa fusão no nosso DNA de reconexão com a nossa origem cósmica, com a nossa origem estelar, com a luz que faz parte do nosso ser, a gente começa a experimentar outras realidades. Então, quando ele fala aqui, para a gente atingir outras realidades sem vídeos, fitas ou livros, quer dizer, a gente não precisa ler um livro para saber uma história, a gente não precisa assistir um filme para estar em outra realidade. A gente vive isso na prática, a gente sente, é como se a gente pudesse acessar outras dimensões, viver outras realidades apenas existindo, apenas sendo a gente mesmo, sem precisar assistir nada. Isso eu achei bem interessante também. Diversas culturas nativas foram treinadas para encontrar os remanescentes da biblioteca viva deixados no planeta. Isso explica a reverência que tem pela terra e pelos animais e o conhecimento sobre a cooperação que envolve todas as coisas. Essas culturas nativas foram intencionalmente colocadas no planeta, pois era uma área de treinamento onde havia potencial para ativação da memória quando chegasse o momento. Então aqui ele está falando dos seres, né, de culturas maias, teca e outras culturas nativas, né, que acabaram se perdendo aí, mas que tinham muito conhecimento, que tinham uma cultura muito evoluída perto, né, de todo o resto da humanidade, porque realmente elas foram colocadas ali, eram seres com uma consciência um pouco mais elevada mesmo. O DNA contém o código, ele contém o projeto da identidade, o plano da existência, a história do universo e a história da vida neste local específico. Está armazenada dentro das células dos humanos. O DNA original dos tripulantes deste planeta, os ocupantes humanos possuem um projeto de sistema genético baseado no número 12. Os 12 fios de material genético estão, assim, conectados a várias outras fontes representativas ou informativas que também possuem o número 12. Não se esqueçam, realidade reflete realidade. Os 12 fios de informação conectam o ocupante humano aos centros de informação correspondentes dentro e fora do corpo. Essa informação a gente já viu lá atrás, né, quando ele fala dessa ligação, dessa religação dos 12 chakras com diferentes partes do universo, né? Então é como se eu fosse um computador e eu fosse ligar através de uma rede aí que é a internet a um outro computador que está do outro lado da galáxia, por exemplo. Então a gente vai poder se comunicar com essas realidades. Eu vejo muito nesse sentido. Pensa na rede, pensa na internet, é a mesma coisa, né? Então estão ligando fios de fibra ótica para eu poder conversar com partes do universo em que hoje eu não tenho acesso, né? Hoje a rede, né, a internet tem acesso apenas à Terra. A gente consegue falar com quem está em qualquer lugar da Terra, desde que ela também seja conectada. Mas isso vai começar a acontecer com outras partes do universo. A Terra está entrando agora em conjunção ou alinhamento com o propósito através do qual os planejadores originais voltam a reativar o sistema de 12 hélices da espécie ocupante, a espécie humana, reconduzindo a Terra para sua rota original. Quando a biblioteca biológica foi concebida há éons e éons atrás, ficou decidido que os tripulantes do planeta possuiriam a chave que destrancaria os dados armazenados na biblioteca viva. Então, mais uma vez, né, é como se a gente fosse um USB, né, uma chavinha ali que contém toda a informação sobre a Terra, sobre essa biblioteca viva que seria instalada aqui na Terra. Então, tudo contém informação. É como se a gente pegasse a informação vegetal, né, das plantas, o genoma, né, toda a informação de tudo que existe aqui. Então, é como se a gente tivesse tudo isso dentro das nossas células, armazenado no nosso DNA. Como se liga aos 12 centros de informação? Quando o sistema dos chakras humanos estiver ligado, aberto e ativado, as informações começarão a buscar sua própria expressão, tornando-se disponíveis.
Existem determinados elementos que agirão como código para acessar essas informações, trazendo-as para um plano de existência onde possam começar a expressar-se. Quando estiverem ligados a esses centros de informação, 7 dentro do corpo e 5 fora, estarão prontos para receber energia através de outro grupo de 12 centros de informação. Quando ativarem os vossos 12 chakras, vão acessar a energia armazenada em grupos de 12 centros paralelos, que por sua vez irão ativar o vosso processo, e assim o vosso cérebro atingirá a função plena, completa, semelhante a um computador. Vamos pensar aqui que realmente o nosso corpo é um grande computador e que nós somos esses seres que contêm informações, nós armazenamos informações, né? Informações no sentido de luz, no sentido de poder sobre algo, né? No sentido de eu sei algo a respeito, então eu tenho poder sobre isso. E é por isso que os seres que governam a Terra, eles querem manter esse poder nas mãos, porque poder é informação, eles sabem algo que o resto da população não sabe, e por isso eles têm poder, e por isso eles mantêm as pessoas cegas, né? As pessoas desligadas, entre aspas, apagadas do próprio poder. Então aqui, quando começar a acontecer essa ativação, é como se a gente pudesse acessar todo o potencial do nosso ser, todo o potencial do nosso cérebro. Então a gente vai ter percepção diferenciada das coisas. A gente vai ver coisas que com os nossos olhos hoje a gente não consegue ver, vai ouvir diferente, enfim, vai ter uma outra percepção da realidade. Então essa ativação, ela é muito importante, mas ela deve ser muito cuidadosa também, porque as pessoas, elas precisam ser preparadas para isso de alguma forma. As 12 realidades paralelas possuem maneiras de desvendar as informações que estavam sendo mantidas em segredo. Existem vários passos necessários para desbloquear essas informações. Vocês podem comparar este processo com o alto nível de segurança existente nos arquivos do governo, onde a verificação de impressões digitais, senhas e outras barreiras protegem a informação final. Vários elementos precisam ser combinados para que se tenha acesso a algo muito secreto. E esse algo secreto aqui seria justamente a gente começar a acessar outras realidades. Então imagina a gente ter poder de realmente ir para outros lugares sem precisar sair daqui, né? Imagina se a gente pudesse acessar outras informações sem precisar necessariamente ler, sem precisar necessariamente assistir algo. Então é realmente essa troca de informações que acontecem no campo muito sutil, e isso é muito valioso, isso é muito importante, por isso que está sendo feito com tanto cuidado e existe tanta energia contrária a esse processo também. A ativação das 12 fitas de DNA coincide com a ativação, movimento giratório e abertura dos 12 centros de informação, os 12 chakras ou discos de energia etéricos. Este é o início da conexão do movimento rotatório dos 12. Quando este alinhamento de energia ocorrer, ele atrairá a energia dos 12 corpos celestes do vosso sistema solar. Estes corpos, então, recomeçarão a enviar energia para a Terra. Ao serem ativados, vão liberar o que guardavam e a Terra pode tornar-se bioenergeticamente viva. Existe uma quantidade imensa destes grupos de 12, os 12 universos giratórios, por exemplo. O movimento giratório dos 12 centros provocará um caos na nova consciência, porque quando estes 12 centros de energia, principalmente os 5 externos, começarem a ligar-se novamente ao planeta, irá ocorrer uma verdadeira inundação de energia nova. Então aqui é um processo bem interessante que alinha o que está acontecendo dentro do corpo energético dos humanos, nessa ativação dos chakras, com uma ativação do sistema solar, do sistema ao qual a gente faz parte, né? E se a gente pensar em 12 aí, né? A gente não tem 12 planetas, então provavelmente isso está relacionado à descoberta de novos corpos celestes, tá? A gente precisa perceber que vai haver também uma expansão nesse sentido e vai haver uma conexão com eles, uma conexão de dentro para fora, que é mais importante. A formação das 12 hélices não significa que, como espécie, se tornarão instantaneamente informados, mas que, para impulsionar a espécie humana em direção a uma consciência mais elevada, existe um máximo e um mínimo de mutações necessárias para criar um novo padrão de operações.
Estas mutações trarão um nível de frequência novo, que afetará cada pessoa individualmente. O processo pode ser comparado ao nascimento de um novo Sol na atmosfera da Terra. Estas 12 hélices não abrangem, obviamente, todas as informações contidas nos filamentos de códigos luminosos. Contudo, a sua informação será suficiente para lhes dar, como espécie, um retrato bem mais amplo da vossa origem. Então, realmente, aqui é um resgate da nossa essência cósmica, é um resgate de quem a gente é de verdade. É algo que, sim, vai mexer com o que a gente vive, vai mexer com o nosso campo. A gente já está sentindo, né, diferenças físicas, né, cansaço, ativações energéticas que vêm sendo feitas. A gente já está sendo preparado, porque não pode simplesmente chegar amanhã e descarregar uma energia tão forte num corpo que não suporta tudo isso. Então, tudo que a gente está sentindo já está sendo parte, né, sendo feito como parte desse plano, como preparação do nosso corpo e inclusive já ativação desses primeiros filamentos, tá? E uma coisa interessante aqui que me chamou a atenção é dessa questão que o processo pode ser comparado ao nascimento de um novo Sol na atmosfera da Terra. E eu não sei se vocês vêm acompanhando, mas está havendo uma movimentação na estrela da constelação de Órion, que é a Rigel, né? E ela está entrando, de certa forma, num processo em que ela vai virar uma supernova. Ou seja, ela vai explodir e ela vai engolir tudo que estiver perto dela. Mas isso, claro, numa questão de milhões de anos aí de evolução dessa estrela, tá? Só que isso vai ser visto na Terra como um grande sol brilhando. Então, a força dela vai ser tão forte, não vai afetar fisicamente a Terra, mas a energia, né, essa luz que ela vai emanar, vai ser equivalente a um sol. Então, pode ter a ver também com esse processo que vai acontecer nos próximos anos aí, com essa explosão da estrela da constelação de Órion. E de certa forma, se a gente analisar, está tudo interconectado. Então, realmente não é só isso que está acontecendo fora, né, a explosão dela, mas sim tudo que está acontecendo dentro do nosso corpo e do nosso campo também. E aqui uma coisa que me chamou atenção foi essa questão do novo Sol, né, na atmosfera da Terra. E eu não sei se vocês vêm acompanhando, mas a estrela de Órion, que é a Betelgeuse, ela está sendo, né, analisada ali porque ela está tendo uma atividade muito irregular. Então especula-se, né, que nos próximos anos aí ela vai começar a explodir e se transformar numa supernova, engolindo tudo que tiver ao redor, né? A gente não sabe muito bem se vai acontecer, quando vai acontecer, mas eu acho que isso teria ligação com esse processo que fala aqui, né? E quando isso acontecer, ela vai ficar visível, né, ao olho nu na Terra, como se fosse um sol mesmo brilhando, tá? Não vai afetar fisicamente, mas sim, com certeza esses raios vão chegar aqui e vão estar muito ligados a toda essa questão que vai estar acontecendo na nossa percepção ali do DNA, né? Então, o que está acontecendo dentro vai estar acontecendo fora também, tá? Então, assim, não tem previsão, não se sabe quando isso vai acontecer, talvez nos próximos 100, 200 anos, né, aqui na Terra. Então, eu acredito que essa nem seja a nossa última vida, né, em que a gente vai ter acesso a isso. Talvez a gente ainda volte para fazer esses últimos ajustes, né? Essa vida aqui seja mais para a gente conscientemente acessar essas informações, começar o nosso trabalho e a gente ainda volte num corpo material, terreno, né, para participar mesmo do momento de expansão e de verdadeira reconexão desses filamentos luminosos no nosso DNA. Vocês sabem, pela porção eterna do vosso ser, que fazem parte da família da luz e, como membros da família da luz, sabem quem são. Mas os humanos não sabem quem eles são. Como vocês estão disfarçados de humanos, por vezes podem enganar-se a si mesmos, achando que também desconhecem a vossa identidade. Então, aqui é importante a gente perceber que a gente está disfarçado de humano, que nós somos luz, que nós fazemos parte da família da luz, né? Que a nossa identidade é pura luz. E a gente está aqui para fazer essa transição, para ajudar a Terra a se elevar, a se reconectar com a verdadeira natureza cósmica, resgatando o DNA de luz aí dos seres humanos. E muitas vezes a gente se perde em dúvidas, em medos, em desconexão, mas a gente
precisa entender que essa desconexão é humana, ela é do DNA humano. Então existe essa sensação sim nos nossos corpos, porque é como se o nosso próprio DNA estivesse buscando se reencontrar. Mas se a gente parar, silenciar, a gente vai encontrar lá no fundo essa reconexão com quem a gente é de verdade, com a nossa verdadeira natureza cósmica. Nós denominamos Biblioteca Viva o planeta Terra, porque todos vocês possuem a imagem do que consiste uma biblioteca, um lugar onde se guarda e obtém informação. Todos os lugares são verdadeiras bibliotecas. Cabe a vocês encontrar informações dentro delas e descobrir como traduzi-las. Gostaríamos que todos começassem a ter essa imagem. Isso vai criar um amor maior pela Terra e uma percepção maior de que nela existe sempre algo com o qual as pessoas podem se relacionar. Ninguém mais irá sentir-se solitário, pois descobrirá que existe vida inteligente desejando comunicar-se com os seres humanos. Quando as 12 hélices estiverem formadas, ligando-os aos 12 centros de informação, a biblioteca será ativada. Aqui a gente tem que pensar que tudo que existe é informação, que a gente está dentro de um grande holograma, de uma grande energia que não tem forma, né? Que é o vácuo quântico, que é essa energia primordial, digamos assim. E como que a gente diferencia as coisas? Através da informação contida nelas. Então isso também tem a ver com informação, com luz, com a Terra, né? Então a Terra é um grande centro de informação, porque aqui existem diversas formas de vida, aqui em outros lugares, em outros planetas, cada planeta tem a sua biblioteca, né? Mas nesse caso a gente está resgatando a Terra porque ela tornou-se de certa forma uma biblioteca do universo, porque vários seres resolveram participar desse experimento, né? Em que doariam um pouco do seu DNA, doariam um pouco da informação de luz contidas ali, né? Para fazer esse experimento que foi depois de certa forma usurpado, digamos assim, né? Os seres humanos foram designados para serem a chave que acessará as informações contidas na Biblioteca Viva. Existem muitas histórias sobre esse assunto que podemos lhes contar. Há milhões de anos atrás, todas as vidas coexistiam neste planeta, especialmente durante a Era dos Dinossauros, quando estas enormes bestas operavam como guardiãs do planeta, enquanto determinadas energias construíam e armazenavam os dados aqui. Durante muitos milhões de anos isso aconteceu. Então é interessante aqui pensar, né, que os dinossauros eram guardiões, enquanto de certa forma os criadores originais estavam trabalhando para criar essa grande biblioteca viva, né, antes dela ser assaltada, digamos assim. Nesse exato momento, 12 é o sistema que os conecta a algo em outro lugar. Não é o ritmo natural de vocês, mas através de um acordo grupal, decidiu-se usar a energia dos 12 em diversos sistemas de realidade. É uma fórmula codificada. Muitas coisas que não fazem sentido para a mente lógica o farão para os filamentos de códigos luminosos e para o corpo físico, à medida em que ele for se tornando mais sensível. Então nem tudo é lógico, tem muito código aqui, né? Até quando a gente estuda sobre a flor da vida, sobre geometria sagrada, a gente percebe que são códigos de vida, né? Então tudo está, de certa forma, escondido e revelado através de códigos, e a gente precisa ter uma certa sensibilidade para entendê-los, não necessariamente lógica, né? Nem tudo vai ser decifrado e decodificado a partir da lógica. O fluxo do planeta foi ajustado para o sistema de 12, mas certas pessoas irão afirmar que este não é um sistema eficiente, não é um fluxo natural. Na verdade, vocês constituem um sistema de 13. Quantas vezes por ano ocorre a lua cheia? 13. O sistema de 13 vai chegar. Em breve irão abrir-se para ele, porque serão capazes de movimentar-se no tempo. A energia do 13 movimenta-se além da lógica e além do sistema forçado. É interessante pensar, né, que o 13 ele é visto como um número de azar, né, ou às vezes, em alguns lugares até de sorte, mas eu acho que tem muito a ver também com ser um número mestre aqui, né, com ser um número chave, que representa uma energia aí bem poderosa. A família da luz chegou ao planeta para receber a energia dos planejadores originais. Esta energia vai criar uma alteração genética, vai reativar e reagrupar os filamentos de códigos luminosos que irão compor o sistema de 12 hélices.
Isso vai possibilitar a ativação do corpo humano e tornar os seres humanos extremamente valiosos, pois estarão em condições de ser usados para acessar os dados que se encontram arquivados na Terra, espalhados por todo lugar, dissimulados em insetos, flores, porcos, no rabo de um burro, nas orelhas de um coelho. Queremos enfatizar que quando esses dados foram arquivados nas 12 bibliotecas, foram colocados em diversas camadas. Assim, quando chegarem às bibliotecas, irão encontrar códigos de liberação diferentes. Em outras palavras, existem muitas vias de acesso às bibliotecas. Vocês não podem simplesmente ir entrando e dizendo: tenho passe livre para receber todas essas informações. Da mesma forma que existe um sistema de segurança no governo, as bibliotecas que contêm informações também possuem seu sistema de segurança. Então aqui, para a gente pode ficar um pouco confuso pensar, em como essas informações estão espalhadas por aí. Mas como eu disse, tudo é informação. Então todas as coisas que existem, elas contêm uma informação ali. Essa informação diz o que elas são. Caso contrário, seria tudo um grande oceano cósmico, um grande oceano de luz. E aí, para diferenciar uma coisa da outra, existe a informação guardada ali, arquivada ali. E no caso da Terra, no caso dos humanos, dentro desse DNA que vai ser ativado a partir dessa religação dos códigos luminosos. A razão para a construção das bibliotecas surgiu devido às vibrações de tirania que estavam pulsando naquela época. Os guardiões do tempo estavam temerosos de que as informações pudessem cair em mãos erradas. Este foi o motivo por que as bibliotecas foram projetadas de maneiras muito diferentes. As outras bibliotecas ou mundos existentes são completamente diferentes do vosso. A missão dos Guardiões do Tempo era desenvolver um projeto por meio do qual a consciência pudesse evoluir, informar-se e ser utilizada para acessar informações. Vamos pensar então que existe uma informação muito importante sobre algo, uma informação que a gente não sabe exatamente o que é, mas que existe seres que pegariam essa informação, distorceriam e criariam coisas negativas com ela. Então por isso que criou-se essa biblioteca viva e por isso que ela precisou ser tão codificada. Então é como se eu dividisse uma informação em vários pedacinhos e instalasse ela em diversos lugares ou de maneiras diferentes. Então não existe só uma informação que eu vou chegar lá e vou ler. É isso. Não, na verdade ela está toda espalhada, E eu acredito que seja justamente essa a riqueza da vida, Essa a riqueza da Terra, porque justamente tudo é luminoso, tudo contém informação aqui, informação a respeito da nossa origem cósmica, enfim, tem muita coisa que a gente não consegue necessariamente entender com a nossa lógica, mas que no fundo a gente sabe que é real, que é verdade e que está relacionado com o que a gente veio fazer aqui. Originalmente, era de grande prestígio o papel dos ocupantes humanos como indicadores das vias de acesso às bibliotecas. Sem o ocupante humano, não se podia acessar as bibliotecas e quanto maior a sintonia do ocupante humano, maior a capacidade de acesso às bibliotecas. Os ocupantes humanos sentiam-se orgulhosos de serem suficientemente livres e conectados para encontrar informações em todas as coisas. O ser humano ele era a chave para acessar a informação, porque era através dele que ele sabia algo, que ele conhecia algo, que ele entrava em contato com uma outra realidade, digamos assim. Só que ela estava baseada de acordo com o nível de frequência da pessoa. Então, se eu vibro um pouco mais baixo, eu consigo acessar até um certo nível de informação. Por quê? Justamente para não cair em mãos erradas, para eu não usar todas essas informações de uma maneira deturpada, distorcida, Os humanos eram os cartões de acesso às bibliotecas. Havia treinamento para ser cartão de biblioteca. E quando chegavam ao planeta seres buscando informações, fundiam-se com o ocupante humano que estivesse codificado para responder a determinados códigos. Se a pessoa tivesse um código baixo, só poderia ver uma certa quantidade de determinado assunto. Cada ser vinha com o objetivo de acessar informações específicas. Algumas informações não estavam disponíveis para determinados seres, não por serem secretas, mas por não se adequarem eletromagneticamente à sua estrutura biológica.
Então, aquilo que eu acabei de falar, né, da questão energética, da questão eletromagnética que tem a ver com isso, justamente porque poderia cair em mãos erradas, era a questão da proteção desses dados, dessas informações. E quando fala aqui, né, que para haver essa troca de informações precisaria que eles se fundissem, né, com o ocupante humano ali que tivesse com aquela informação. Como que a gente pode se fundir com alguém para fazer uma troca de material energético, uma troca de material genético, na verdade, né? A gente sabe que isso só pode ser feito através do sexo, né? Então, quando eu faço sexo com alguém, existe uma troca genética e dessa troca nasce uma criança que contém as duas energias, né? Os dois materiais ali que se fundiram. Então, por isso que a criança, ela se parece um pouco com a mãe, um pouco com o pai, né? A gente vê isso fisicamente, mas dentro do corpo também tem toda essa troca, né? Então, a gente vai ver um pouco disso aí mais pra frente. Outro filme interessante aqui, eu acho que eu já falei dele, é o último filme dos Guardiões da Galáxia, o número 2, que é justamente o que acontece lá, né? O pai dele, ele ia pela galáxia lá e de certa forma se envolvia com as mulheres daqueles planetas e tinha filhos com ela, porque ele queria justamente espalhar a semente dele, espalhar o DNA dele. Olha que interessante, é justamente o que está sendo falado aqui. Então, se você quiser assistir o filme olhando com essa questão aí, né, do olhar, inclusive lá tem uma questão bem interessante do porquê essas informações não podem cair em mãos erradas também. Eu acho que isso faz bem sentido a gente assistir esse filme, acessar essa realidade que no fundo é real, que a gente já sabe disso, né? É só uma outra dimensão aí. Os dados devem ser capazes de penetrar no sistema de crenças de um indivíduo. Caso contrário, ele pode explodir se for sobrecarregado com uma energia que não esteja intensamente temperada com amor. É assim que conceitos muito amplos são transmitidos para este planeta. Eles viajam na frequência do amor. Tem um outro filme que eu queria indicar aqui, que na verdade eu não consegui assistir porque eu achei ele bastante violento, então não é o meu estilo de filme, mas para quem não liga, não se importa, né, tem mais facilidade, se chama Johnny Mnemonic. Eu vou deixar aqui a fotinho do filme, é um filme mais antigo, né? Ele fala justamente dessa questão de usar o humano como um cartão de memória, né? Como uma pessoa que carrega as informações e o quanto isso pode sobrecarregar a pessoa, o quanto isso pode ser, de certa forma, negativo. É bem interessante esse filme, a ideia do filme, né? O conceito por trás, mas tem um pouquinho de violência, então eu não consegui ver até o fim, mas eu pude depois ver a história, saber um pouco mais e eu achei que tem tudo a ver com o que a gente está estudando aqui também. E é importante a gente pensar que as informações elas só fazem sentido quando elas estão na frequência do amor, tá? Então a questão do sistema de crença, se eu tenho medo, se eu tenho bloqueios, não vai entrar, né? A gente repele essas informações. Então a gente precisa estar sempre, de certa forma, alinhados com a frequência do amor. A frequência da luz não conduz conceitos amplos porque não é conectada com a emoção. A frequência do amor é conectada com a emoção. Quando o indivíduo está criando um conceito expandido de si mesmo, deve sempre sentir-se conectado a um objetivo para compreender a amplidão das coisas. Esse objetivo é o amor. Então, o amor ele tem que estar permeando tudo. Caso contrário, essa operação ela pode não acontecer, ou pode, enfim, sair de alguma outra maneira, né? E o amor ele é uma emoção e a gente tem que entender a força das emoções para conectar com o nosso eu espiritual, como a gente já viu lá atrás. Um dia vocês vão descobrir que o sexo faz parte do processo. Quando se é dono da própria sexualidade, se percebem as oportunidades de expressá-la e se decide se quer ou não manifestá-la em determinadas situações. À medida que se tornarem acessíveis e que outras pessoas puderem utilizá-los para descobrir a biblioteca que dão acesso, poderão ter encontros muito interessantes com o passar dos anos. Se voltarem para o passado e estudarem as escrituras e antigos manuscritos, irão descobrir que os deuses desciam à terra e se uniam às filhas dos seres humanos.
Então aqui aquilo que eu já falei, né, essa troca de informações, ela acontece, né, no nível genético, no nível de DNA. Claro, hoje em dia a gente consegue fazer em laboratório, né, a ciência já avança nesse sentido, mas a troca mais natural, digamos assim, ainda é pelo sexo, né? Então a importância aqui do sexo, o quanto ele faz parte desse processo e ele é de certa forma deturpado justamente para que a gente não possa ter acesso ao nosso verdadeiro poder de criação. A sexualidade tem sido usada para disparar o cartão da biblioteca. Contudo, há um grande perigo nisso, porque essa energia foi usada de forma indevida. Por isso é tão importante ser o dono da própria sexualidade, estar muito seguro em relação à pessoa com quem partilhá-la. Nós não queremos que sejam comprados ou seduzidos. Recomendamos que observem e sintam se seus companheiros estão sendo honestos e íntegros ou se estão se aproveitando de vocês. Vocês estão se tornando distribuidores de poder. Aqui é muito forte, né, esse assunto. Eu sei que é um tema muito delicado, é um tabu na nossa sociedade, mas justamente porque criou-se uma deturpação em torno de tudo isso, porque o sexo, ele é uma troca muito divina, né, muito fluida de energias, que podem justamente ser positivas, que podem ser alinhadas, que é onde a gente de certa forma se conecta com o nosso verdadeiro poder. Mas a gente também sabe que ele é usado de uma maneira muito agressiva, muito negativa também, que existe todo um sistema aí por trás de tudo isso. Então a gente precisa estar sempre atento com quem a gente vai trocar a nossa energia, para a gente realmente não se envolver com uma pessoa com quem a gente não gostaria, de certa forma, de ser, né? Uma pessoa que a gente não admire, uma pessoa que a gente não se sinta bem energeticamente, né? A gente precisa assumir o nosso poder e saber que a nossa sexualidade é muito sagrada, né? É muito sutil, é uma troca de energia acima de tudo, uma troca de informações ali, e a gente precisa tomar muito cuidado com isso, com quem a gente partilha a nossa energia. A Terra encaminha-se para uma grande colisão e nada permanecerá preso. Estamos inundando o planeta, nós e muitos outros seres, com oportunidades para que vocês se lembrem. Certas entidades tradicionalistas acham que deveríamos supervisionar melhor as informações que estamos oferecendo. À medida que começarem a acumular esses conhecimentos e essas habilidades, atrairão outras pessoas que, através de vocês, conseguirão acessar o que necessitam. Então aqui a gente percebe que essas conexões, essas ligações, elas vão começar a acontecer no nível mais profundo, no nível de troca entre as pessoas. Eu acredito na troca energética apenas, tá? Mas eles também falam muito dessa questão sexual, então por isso que a gente precisa tomar cuidado, porque muitas vezes a gente pode estar sendo usado, né, ludibriado, porque existe seres querendo roubar de certa forma essas informações. E como a gente já percebeu que o sexo é uma grande chave aí, a gente pode inclusive ser vítima nesse sentido. Só que eu acho que está muito alinhado com a frequência. Quando a gente vibra alto, quando a gente está em posse do nosso verdadeiro poder, da nossa verdadeira força criativa, né, que vem a partir da sexualidade, a gente não vai se envolver com qualquer um que chegue e eles nem vão conseguir chegar perto da gente, se aproximar. Por isso que é tão importante a gente estar atento e trabalhar nossas carências, trabalhar as nossas vibrações mais baixas, porque são elas, de certa forma, que atraem o nível de pessoa que eu tenho na minha vida. E o nível dos nossos parceiros também, né? O nível energético de quem eu me alinho, de quem eu me, de certa forma, até sinto atraída, né? Então isso é bem importante aqui. A gente começar justamente a analisar melhor o que eu tenho atraído, né? Que tipo de parceiros eu tenho atraído, quem é essa pessoa que está do meu lado, se eu já tenho alguém, se é uma pessoa realmente que eu me sinto bem, que eu sinto que existe uma troca amorosa e muito positiva ali. Quando fazem sexo com alguém, é como se abrissem uma avenida para outras bibliotecas. Isso tem relação com muitas coisas. Queremos que cada um de vocês ame e respeite o seu corpo, ame a si mesmo e tenha certeza de que quando fizer sexo com alguém, essa pessoa realmente o ama. Isso não significa que devam casar-se, mas é imprescindível que haja amor e que conheçam a pessoa com quem estão se unindo.
Dessa forma, as descobertas que fizerem irão movimentar-se entre os dois. Não estamos fazendo recomendações, apenas os alertando, pois irão constatar o que pode acontecer com pessoas que não tomam cuidado com o seu poder. Então aqui tudo que eu acabei de falar, né, lembrar que o sexo é uma troca energética, e é interessante pensar que a gente nunca imaginaria, né, ler sobre isso num livro desse, né? A gente não começa lendo achando que vai chegar nesse assunto, mas sim, é muito importante a gente perceber o quanto o sexo é a troca de energia mais poderosa que existe, porque ela é justamente a troca de material genético entre as pessoas. E claro, caso venha, né, a criar a vida a partir dali, é onde a gente realmente faz essa fusão genética, né, entre duas pessoas que podem conter cada uma chave ali, e esse terceiro ser o resultado disso, ser realmente a biblioteca que vai se construindo, né? Então a gente tem que pensar nesse sentido também, né? Então, como eu já disse, tentar pensar com lógica que não vai adiantar, a gente simplesmente precisa acessar essas informações dentro de nós. Em outras palavras, a sexualidade não é algo para se brincar por aí. É uma forma de abrir muitas avenidas. Se as pessoas não a abordarem cuidadosamente, poderão atrair energias mesmo sem ter um parceiro. Usar a sexualidade para ativar informações pode convidar energias erradas. Portanto, estejam conscientes em relação à frequência da sexualidade, pois ela provoca emoções e as emoções são a chave para acessar os dados arquivados na biblioteca viva. Então, olha outra questão aí que tem a ver com o sexo, né? A emoção que a gente troca, o que a gente sente ali naquele momento. Então, isso também é uma chave para a gente acessar informações, para a gente acessar outras dimensões, né? E quando fala justamente para tomar cuidado, né, com essa abordagem da nossa sexualidade, do nosso poder, né, mesmo sem ter um parceiro, porque muitas vezes a nossa energia sexual é sugada, inclusive durante o sono, tá? Então, quando a gente não está de posse do nosso poder, quando a gente não usa essa energia, a gente pode sim tê-la, inclusive sugada, né? Existem seres que se alimentam da nossa energia sexual. Isso é muito sério, né? Quando a gente não tem consciência disso, tá? Então, aqui eu achei esse capítulo bem interessante, né? Algo que a gente não esperaria que se tratasse aqui, mas é importante a gente pensar como que essa troca é feita, como que essa biblioteca é ativada. Então, claro, a questão sexual, a questão da troca genética faz parte disso, porque se a gente pensar, a vida é criada dessa forma, né? Então tem tudo a ver, sim. Eu espero que tenha feito sentido para vocês num nível profundo, interno e não racional. Lembrem disso, não tentem racionalizar tanto, apenas sentir a vibração. E espero que vocês continuem nos próximos capítulos, porque o livro ainda está apenas começando e toda essa história aí sendo contada, né, dentro e fora da gente. Até o próximo capítulo.